Vou tentar tirar, tem uma lâmpada que está incomodando aqui. Ela não está incomodando vocês, essa lâmpada aqui em cima? Tá. Não refleti. Agora sim, agora a gente está no ar, no YouTube. Muito bem. Bom, boa tarde a todos, então. Estamos hoje aqui na live com o Dr. Ernesto Toniolo. Essa live que ela está sendo realizada pelo TexMult, que é a competição de direito tributário em nível nacional, que vai ter suas rodadas orais, então suas sustentações orais agora no mês de novembro, e esse ano numa modalidade diferente, nós temos as sustentações orais online, né? E hoje nós estamos, então, recebendo o doutor Ernesto Toniolo, que é o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, que foi responsável no STF por muitos anos por fazer as sustentações orais em nome da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul. E o doutor Ernesto Toniolo tem um currículo gigante, mas cito aqui que os principais pontos, que ele é doutor e mestre pela Universidade do Rio Grande do Sul. Ele é professor convidado do Max Planck Institute Luxembourg for Professional Law. E ele também é diretor da Escola Superior da Advocacia do Estado, professor Almiro do Couto e Silva. E também professor do Fórum Nacional e presidente do Fórum Nacional do Centro de Estudos da PGE e da PGDF da FONASSE. Então, agora eu passo de imediato a palavra para o doutor Ernesto, para que ele hoje aborde conosco as técnicas de sustentação oral, para que a gente tenha aí um auxílio para os nossos competidores no TexMult, que terão suas sustentações orais agora no mês de novembro. O microfone. Agora sim, agora está funcionando. Muito obrigado, Victória, professor Paulo Calhendo, doutor João Nuski. Doutora Vitória, eu quero lhe agradecer pela paciência, até conversei contigo hoje, achando que era outra pessoa, enfim, comigo para agendarmos, pelo convite ao professor Paulo Calhendo, né? Um colega e amigo de longa data, e quero dizer que é um prazer estar falando para o TexMult, para pessoas que estão participando de uma competição, enfim, construindo, não só conhecimento, mas a sua forma de atuar e vendo o que dá certo, o que dá errado, enfim, tendo as experiências. Eu, durante 3 anos, eu fui procurador do Estado, eu sou procurador do Estado, enfim, mas atuei em Brasília, junto aos tribunais superiores, né, o STJ e o STF. A PGE tem uma representação lá, dedicada exclusivamente a fazer o acompanhamento dos processos, depois que os recursos já são interpostos, né? Do recurso especial já interposto, do recurso extraordinário já interposto. Um trabalho que consiste, basicamente, de realizar audiências, memoriais, enfim, e realizar as sustentações orais. Então, essa foi a minha vida durante 3 anos, e eu quero compartilhar um pouco com vocês essa experiência, o que eu aprendi, não é? Esse é um aprendizado, assim, pragmático, fazendo e observando e tendo vitórias, enfim, tendo derrotas. A PGE tem uma longa tradição lá nos tribunais superiores de procuradores engajados, não é? Com esse trabalho, porque é um trabalho diferente, um trabalho importante, enfim, e que tem dado muitos resultados. Eu participei, assim, de alguns julgamentos, na sustentação oral, fiz da cesta básica, que é relembrado aqui, não é? E eu vou falar dessa experiência, porque foi uma experiência diferente, muito diferente do que a outra. Eu fiz várias, né? Mas, enfim, do que uma outra, que é a da TUSD, que aqui também sempre é muito lembrado, né? Enfim, é um processo que daria para fazer um debate. O professor Calhendo, com certeza, iria gostar. Quase todos aqui que estão assistindo devem ser contrários à tese, né? E fiz outras faces, outras mais difíceis, outras bem mais difíceis, mas essas são algumas importantes, né? A primeira coisa que eu queria dizer é contar um pouco dessa... Eu fiquei 3 anos lá, voltei há uns 2 anos atrás, dessa experiência de sustentação oral em tribunal superior. Eu não sei se vocês já fizeram em tribunais, né, simulado ou não,
mas do que tem de diferente, enfim, o que tem que se considerar, não é? Eu, quando cheguei em Brasília, eu tinha terminado meu doutorado, tinha sido professor por muito tempo, né, bastante tempo, tanto em graduação como em especialização, e em cursos preparatórios, que exigem um certo dinamismo, né? E eu tinha uma ideia, uma ilusão de que isso era uma coisa que ajudava. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Tá? Ajuda, mas estou dizendo isso para quem não tem essa experiência como professor, para quem não tem essa experiência enfim, de estar se expondo, né? Estar na tribuna, estar falando em público, enfim, porque as sustentações orais e o trabalho nesses tribunais, na verdade, não se trata disso. Não? Acho que nenhum tribunal, o advogado, ele vai fazer o papel na tribuna de professor. Né? Ele vai ali, sim, utilizar muito bem desse tempo que ele tem falado, porque quase todo o processo é escrito, e vamos pensar, né? Será que ele é lido hoje? As petições são gigantescas, com jurisprudência, muitas vezes, né? Nem relevantes para aquele tribunal específico. Então, é uma oportunidade de ser ouvido, de ser visto, ser ouvido, por 15 minutos que seja, é uma oportunidade, e eu vou dizer o seguinte, essa oportunidade ela tem que ser muito bem explorada, porque ela pode mudar o resultado, né, do julgamento. E principalmente por quem está em situação de desvantagem, tá? Quer dizer, tu tem ali uma situação que tu acha que vai perder, ou enfim, e o que a gente aprende é que não existe isso até julgar, não existe tese vencida e tese vencedora, não é? Então, eu cheguei lá com essa expectativa, né? E claro que temos colegas, tem procuradores que estão há muito tempo lá e fazem muito bem feito isso, e eu pude observar indo com eles nos tribunais e olhando as sustentações, enfim, olhando o que os outros fazem e observando muito, isso, vendo o que os outros faziam. Tinha feito cursos de oratória já, enfim, comprei livros sobre sustentações orais, fichei livros sobre isso, mas eu vou dizer assim que o que eu descobri é bem menos de técnicas, né, e bem mais de saber para que serve aquilo, né? Primeiro, tem que entender que são 15 minutos, né? Pode ser menos, enfim, mas eles podem ser 15 minutos valiosos ou jogados no lixo ou contrários a ti. Então, eu já vi acontecer, né, não só lá, mas, quer dizer, o advogado, ele vai lá e suscita, faz uma sustentação, suscita um ponto que sequer os julgadores estavam levando em consideração, e esse ponto é desfavorável à tese dele. Assim, traz, né, fala sobre aquilo. Acontece raro, mas acontece, não é? Bom, então, isso é a primeira coisa que eu quero dizer. O advogado, ele não é o professor dos julgadores, nem aqui no Tribunal de Justiça, nem no STJ, nem no STF, nem em tribunal administrativo e nem em tribunal simulado. Bom, depois o seguinte, não existe tese acabada. Os processos, quando estão para ser julgados, nós estamos falando de sustentação oral, né, em STJ e em STF, eles, por melhor que tenham sido feitos os recursos, bem elaborados, enfim, por geniais às vezes, não é? O tempo passa, demora muito tempo para serem julgados. Então, uma tese, depois de 4, 5 anos, ela tem que ser totalmente reavaliada numa sustentação oral. Então, essa é a primeira coisa que o advogado tem que fazer é estudar totalmente o seu caso, né? Ele vai estudar aquele caso que ele vai sustentar, tanto do ponto de vista teórico como prático, e rever isso, porque ele vai primeiro pensar que ele vai sustentar para um tribunal específico, ele tem que saber como pensam aqueles julgadores que estão ali, que podem nem ser mais aqueles que estavam quando foram feitos os recursos, saber que ele está falando para eles e que eles estão acostumados a ouvir tudo que é tipo de coisa. Não é? Inclusive, estão acostumados a argumentos forçados. Se eu tentar forçar um argumento, não é? Se eu tentar inventar quer dizer, para cair em descrédito e jogar a tese para o brejo é bem rápido também, bem fácil. E principalmente se tiver outras sustentações para fazer ali, aqueles julgadores eles não vão te levar em consideração, né? Então, essa é uma questão que é importante, né? Saber o seguinte, para quem nós estamos falando, não porque a gente vai querer manipulá-los, não. É porque o papel do advogado é dar o melhor enfoque possível jurídico dentro daquele caso, não é? E o enfoque dos fatos também. E eu vou dizer o seguinte, que muitas vezes a gente começa estudando uma tese não muito convencido
e se apaixona pela tese, se acaba se convencendo a respeito dessa tese, e aí é mais fácil de convencer os outros. Mas primeiro é preciso estudar muito a tese que vai ser defendida. Analisar muito a jurisprudência, quer dizer, eu vou fazer no STJ, é um caso, o STF é outra situação, e não vou nem falar da TV Justiça, que é um outro elemento que eu vou colocar depois no final, não é? Mas eu tenho que saber o seguinte, se eu estou fazendo uma sustentação oral para o STJ, eu vou falar de jurisprudência do STJ. Eu vou tentar rever todas as decisões deles, não só as emendas. Às vezes o que salva é a fundamentação que adotaram em caso que nem era exatamente o mesmo. Mas então eu vou tentar entender o jeito que eles pensaram para poder decidir daquela forma, não é? E tentar rememorá-los desses, não como precedentes que eu vou citar, tal julgado, mas tal julgado aconteceu isso e se entendeu assim por isso e por isso e por isso, né? Então isso é um trabalho grande que dá muito, um grande esforço que é anterior à sustentação. Se não for feito, a sustentação ela pode não ter a mesma eficácia. Então saber para quem está falando, ter o pensamento deles atualizado, assim, ver como eles pensam, como é que eles podem pensar, enfim, para saber falar para eles, porque senão eu estou só falando, eu não estou falando como advogado, né? Quer dizer, colocando o meu ponto de vista para aquele ouvinte, para aquela pessoa, para aquele tribunal, né? Então tem coisas assim que a gente já vê que são absurdas, né? E, por exemplo, a opção sem sentido. Citar a jurisprudência de Tribunal de Justiça, de TRF, para o STJ, tem alguma como precedente, a não ser que eu vá dizer assim, olha, nesse caso o TRF tal julgou assim porque entendeu tal coisa. Porque um tribunal superior, eles firmam os entendimentos, né, na lei federal e no direito constitucional. Então, do ponto de vista argumentativo, eu só vou trazer uma jurisprudência de um tribunal de justiça ou de um TRF para um tribunal superior, se for para de preferência com a cautela, não é, com todo o respeito que quem está lá nesse tribunal que julga por último merece e espera, não é? Então, sem desmerecer os outros tribunais, enfim. E a mesma coisa do STF. O STF é o Supremo Tribunal Federal. Obviamente, quando eu vou sustentar para o STF, eu tenho que entender os precedentes do STF, os julgamentos do STF. Eles se identificam como juízes da Corte Suprema. Eu posso trazer decisões do STJ? Posso trazer, sim. Mas eu primeiro vou, talvez, me desviar da questão, né, constitucional, e isso acontece muito. A pessoa acha umas decisões lá favoráveis a ela e leva na sustentação, mas que são lá do STF, um enfoque de lei federal, não é? E depois, eu vou só fechar aqui porque meus cachorrinhos estão latindo agora. E depois existe uma própria, digamos assim, um vestir a toga, não é? O ministro do Supremo, ele veste a toga de ministro do Supremo, o do STJ, ele veste a toga do STJ, então ele foi desembargador federal, mas não é mais, ele é do STJ agora, enfim, são poucos que chegam lá. Então eu como advogado, parto desse respeito, assim, pela posição que eles estão ocupando na minha argumentação também, não é? Então isso, saber para quem está falando, às vezes, por exemplo, não tem nenhuma decisão do ministro tal em direito tributário, mas eu, como estudei bastante o que ele pensa, eu sei mais ou menos o que ele vai pensar. Então, o que eu vou argumentar e o que eu não vou, por qual lado eu vou argumentar, não é? Isso é o trabalho de advogado, isso aí não tem... esse é o trabalho que o advogado vai fazer. As teses jurídicas, né? Primeiro que não tem tese acabada. Um recurso de 4 anos atrás, por maior que tenha sido o esforço, não é? Hoje, o ordenamento jurídico ele pode ser até o mesmo, mas, enfim, o direito ele vai evoluindo, os debates vão evoluindo, não é? Inclusive nas cortes. Então, eu diria isso, não é? Olhar para quem vai fazer, para qual o tribunal, usar os precedentes do tribunal, tentar argumentar em cima dos precedentes deles, não é? Não tentar impor. Isso é uma coisa, o jogador ele não se sente confortável se eu trouxer na minha sustentação uma imposição para ele, né? Aqui tem que julgar, sim, porque foi julgado. A imposição tem quando tem reclamação, enfim, mas nem não é? Então é uma coisa que eu percebo que às vezes tem que se colocar eles em condições de
poderem julgar ali, mas como julgadores, eles são julgadores ali, não é? O precedente eles vão considerar, mas enfim, se eles quiserem mudar o entendimento, eles mudam, e a gente sabe que mudam, não é? É só ver o julgamento da substituição tributária que teve há uns 4 anos atrás, em que a jurisprudência era toda pacificada no sentido, tinha um julgador contrário, que era o ministro Marco Aurélio, e simplesmente esse posicionamento passou a prevalecer, uma coisa que ninguém esperava, enfim. Então, isso também o advogado tem que estar... quando ele chega na tribuna e vai fazer uma sustentação oral num caso que ele está aparentemente seguro, ele tem que pensar o seguinte: do outro lado pode ter um esforço imenso para fazer mudar a jurisprudência, uma argumentação imensa, um trabalho imenso sendo feito. Então, não tem posição segura na tribuna, né? Isso eu senti muito nesse da cesta básica, né, que eu fiz no Supremo, enfim, foi um caso importante, mas que, assim, às vezes tu tá sozinho, tu vai ficar ali. Eu tinha do outro lado 5 amicus curiae, não é? Os maiores tributaristas estavam justamente tentando argumentar para tentar mudar a tese, que era um esforço de argumentação legítimo, não é, que eles tinham, mas era para mudar a jurisprudência. Então, vejam bem, se eu não estou atento, não estudei bem, e não consigo chamar a atenção para aqueles precedentes que estavam sendo reinterpretados, não é? Poderia ter sido modificada aquela jurisprudência. Então, tem que estar ali atento, que pode ser que alguém esteja querendo reinterpretar julgados, e aí é o teu trabalho dizer, olha, mas não é bem aquilo, não é bem isso que foi julgado, porque julgaram dessa forma, mas por aquela outra razão. Então, isso se não estudou o caso, não estudou muito o caso, aí pode ser um problema, porque a sustentação oral ela é ao vivo, né? Enfim, agora tem as gravadas que não são a mesma coisa, mas ela permite isso, tá? Então, nesse caso, eu tive essa... Então, nessa posição, eu estava numa posição assim, razoavelmente confortável pela tese, mas muito desconfortável pelas pessoas que estavam fazendo o esforço para desconstituir a tese do outro lado. E aí, nesse caso, por exemplo, eu cheguei ali e tinha um ministro aposentado do Supremo que ia fazer uma sustentação, e eu, obviamente, fiquei apavorado, não é? E um advogado da parte contrária, que sentou do meu lado, deve ser o advogado da parte... Depois viajamos juntos do lado do avião, enfim, ficamos... E ele disse, sabe que vem o ministro fulano fazer a sustentação? E eu disse, e continuei olhando as minhas... Ministro aposentado, daí... E baixei a cabeça e continuei. E ele disse, não está apavorado, eu estaria no teu lugar. E eu estava apavorado, né? Certamente estava apavorado. Mas aí eu me lembrei, né? Eu trabalhei com o professor Carlos Alberto Alvaro no tribunal, fui secretário dele no tribunal. Então, a gente sabe que, assim, vai o desembargador fulano vai fazer a sustentação oral. Vai o ministro fulano. No caso, era um ministro que sabia fazer, realmente sabia advogar. Às vezes, o julgador aposentado não sabe advogar, é uma outra coisa, é ser advogado e depois, assim, pressupor, porque vai ter algum tipo de favorecimento, né, ou que vão considerar, às vezes, pelo contrário, às vezes eles são tão brigados entre eles, isso a gente, né, vê, assim, então a pessoa contrata lá o parecer do ministro aposentado, do desembargador aposentado, né, e apresenta lá numa Câmara que aí todos são, né, enfim, então isso é uma coisa que, mas assim, tá? E aí vou dizer mais, assim, de ficar apavorado, né? Isso aí faz parte da sustentação. Quanto mais importante, mais apavorado fica, e é normal. E ajuda, se tu souber, não é? Eu me recordo no STJ de uma colega minha, o professor Paulo conhece, ela chegou, nós chegamos para... Era uma sustentação, não me lembro o que era, ela tinha um caso também lá. E aí existia um professor, não vou dizer o nome, professor muito... famoso no Brasil todo, bom, excelente professor, e ele estava esperando para sustentar, mas meio jogado, assim. E ela queria passar nas poltronas. Ela disse, dá licença, né? Se o senhor fique, né? Não fique com as pernas no corredor, né? Daí eu disse, professor fulano, dela disse, esse professor disse, não, sim, muito bem. Aí o professor fez a sustentação, professor, né? E tremia segurando os memoriais. Ela disse, mas o fulano... Eu disse, mas todo mundo na tribuna, num caso importante, vai tremer, entendeu? Isso não tem... talvez os advogados criminalistas, porque eles vivem, né, fazendo isso, eles não tenham
Mas isso faz, inclusive, parte, esse medo, enfim, e a gente pode usar a favor, né? Então, eu diria não isso, né? Também considerar o lugar que tu estás ali, tá? E isso eu aprendi rápido. Uma coisa é ser recorrente, a outra é recorrido. Recorrido é muito melhor, tu vai falar por último. Então, todo mundo vai ter falado, tu vai sustentar por último. Isso significa que tu vai poder contrapor os argumentos. Agora, e também aprendi, isso não quer dizer que eu vou ficar batendo na sustentação oral do advogado que me antecedeu, porque isso é muito mal visto. Eu tenho que cuidar, assim, é uma vantagem estratégica, mas para não ser visto como covardia, nem como grosseria, porque os julgadores eles não gostam disso, né, de grosseria, enfim, de covardia. Então, eu estou depois do outro, eu vou falar, mas eu não vou ali minar ponto por ponto, desfazer, não é, digamos assim, o esforço dele como argumento dele, assim, ou o advogado. Eu já vi muitas vezes, né, o recorrido vai lá e alfineta o advogado. Os ministros não gostam disso, os jogadores não gostam disso, é deselegante, muito deselegante, e é covarde se eu falar por último e for lá esculhambar o colega, né? Então, isso é uma coisa assim que compromete, por melhor que seja a tua tese, eles vão te enxergar muito mal se fizer isso, tá? Isso em qualquer tribunal, eu acho, tá? Em qualquer tribunal. Então, eu tenho a vantagem estratégica de falar por último, tem que aproveitar bem, mas com elegância, né? Sem ser desrespeitoso, sem abusar disso, enfim. Bom, depois, né? Se eu estou falando primeiro, eu tenho a desvantagem. Então, eu tenho que saber que, realmente, né, ser recorrente, falar antes, é uma desvantagem, né? Nada impede que eu faça depois uma questão de fato ou uma questão de ordem, né? Então, também, né, mas não costumam ser admitidos. O STJ não gosta e o STF menos ainda. Eu já fui até uma vez praticamente expulso da tribuna do STJ, enfim. E realmente era uma questão difícil e era uma questão complexa que estava sendo julgado sem sustentação oral ali. E eu fiz uma fala, enfim, para esclarecer uma questão. E o presidente da sessão me disse, porque a gente tem insucesso, né? Disse, olha, doutor, aqui o senhor já está fazendo uma tentação oral, né? E um outro ministro disse, pelo menos tentação oral tem tempo, né? Quer dizer, ele falou até mais, né, do que... disse, bom, e isso é uma outra coisa, o tempo, né? Aproveitar bem o tempo, né? Eu não preciso usar os 15 minutos, mas eu não vou poder... A minha tese está pela metade lá no 15º minuto, porque eles vão me interromper e vão me dar mais 1, 2 minutos, enfim. Então, se vocês quiserem, vocês vão assistir uma sustentação de um sujeito, de um criminalista brilhante, não é? Que ganha todos os casos de direito penal, né? Bom, e ele faz sustentações brilhantes, não é? Mas aí saiu da sua área e foi fazer em outra área, se perdeu no tempo e ficou no meio da tese. Então, assim, a gente tem que controlar o tempo também, e uma coisa é controlar o tempo naquilo que eu sempre falo, do jeito que eu sempre falo. Agora, quando eu vou fazer algo diferente, falar sobre um assunto diferente, eu tenho que estruturar bem a minha sustentação para controlar o tempo, porque se eu terminar a minha sustentação no meio da minha tese, bom, aí eu acho que não é algo bom, não é? E mais ainda, se o cliente de vocês estiver assistindo ou estiver lá junto, ele não vai gostar nada disso, ele vai saber do caso e vai dizer, puxa, mas o meu advogado aqui não chegou na metade da tese porque ele não sabia obedecer o relógio ali, né, Enfim, né? Então eu diria isso para vocês que estão fazendo também esse treinamento do TechSmooth, né? Tem um tempo, tem que entender a evolução da argumentação no relógio. E esse caso, né? Eu tive várias situações, várias experiências. Eu já vi esperando um julgamento de um caso, porque no STF, quando não é no plenário, quando é nas turmas, tem muito caso de tributário nas turmas. Os casos de tributário ficam por último, porque entra habeas corpus de ofício, daí julga primeiro. Então, o procurador fica lá esperando a sua vez, que é sempre no final. Então, escuta, né? Eu já vi casos de habeas corpus preventivo impetrado para prevenir a prisão do sujeito que era um traficante importante
num estado, e que o sujeito estava livre e saiu de lá, e o ministro mandou prender de ofício, porque estava... não só negava, mas que mandava prender porque tinha sido transitado em julgado. Vejam só, imaginem dar essa notícia lá, né? Então, assim, tem que entender que é um instrumento, mas que ele pode ter ali, ele pode ter. E o Tribunal Superior é o seguinte, é a última chance, né? Então, assim, é o final do julgamento. Isso vale tanto para ti, como advogado, e tem que entender isso, como também para eles. Eles também entendem que depois ninguém vai se resolver aquilo ali. Tá? Até no STJ, mas é muito difícil ter recurso extraordinário do recurso especial. Tá? Geralmente tem... mas eles têm uma... Assim, eles sabem, eles sentem isso, né? Que aquele no Supremo mais ainda. Aquele julgado deles ali e que vai ter um impacto. E tu tem que entender que depois pode não ter como mais... Isso é uma responsabilidade muito grande que impõe um estresse muito grande de quem vai sustentar lá no STJ, no STF, porque a vitória ou a derrota, enfim, né? E a gente tem que estar preparado para as duas coisas, bem preparado. Né? Bom, o outro caso que eu tive que foi bem diferente, daí que eu vou colocar, foi da TUSD, né? Isso é uma coisa que eu aprendi também. Tinha jurisprudência, em tese, né, parecia que tinha jurisprudência pacificada, tá? Porque tinha decisão de todos os ministros do STJ contrárias aos entes públicos, né? Bom, então, e eu comecei a estudar aquilo muito porque eu não concordava com a tese, eu entendi a tese, e era muito importante. Então, por isso que eu estudei muito, porque eu sairia, assim, possivelmente ia ser derrotado, mas seria derrotado, não ia entregar lá, né? Então, nós tivemos um agravo, uma monocrática que recebeu o que todas as outras recebiam, um julgamento monocrático contrário. Então, em cima daquilo ali, eu fiz um estudo e descobri que a origem dessa jurisprudência consolidada era uma decisão monocrática, porque, vejam bem, olha a importância da sustentação oral, tá? Da argumentação. Era uma decisão monocrática de um Estado em que um ministro que não entendeu bem a questão, ou, enfim, eu também, talvez o advogado não tenha, que ele entendeu mais ou menos o seguinte, tá? Eu não vou entrar no mérito da questão, que eu sei que, né, daria um debate aqui, que era mais ou menos que o fio de luz funcionava como estrada, que, enfim, que entrava energia, saía energia. Eu disse, bom, mas não é bem isso, né? E aí eu fui atrás. E aí o que eu descobri foi o seguinte, com base nessa monocrática, foi interposto o agravo regimental interno, né? Não tinha sustentação oral e não se fez nada muito diferente para argumentar, e virou uma ementa, virou um acórdão de uma turma. E depois, aí já tinha um acórdão. Então, começou a ter outras decisões monocráticas. Então, vejam só, não é? Existem precedentes, a jurisprudência é pacífica, sim, mas o que é? Onde é que é? Qual é a origem dessa jurisprudência? Isso eu fui ver em outras situações depois também, que uma questão, ela começa, às vezes não tão como essa, que era, para mim, era meio teratológico, mas às vezes uma questão começa com uma interpretação e ela vai tomando outras pequenas interpretações e vai se modificando. E aquilo ali vai virando uma jurisprudência que vai muito longe daquilo que foi a interpretação inicial. E aí, se eles estão argumentando com base no argumento da autoridade de precedentes, não é? Eu tenho que realmente verificar aqueles precedentes, eles são todos nesse sentido, enfim, realmente é isso que eles quiseram dizer, porque às vezes eles disseram, mas eles não pensaram com toda essa complexidade, ou o debate não estava nesse estado de amadurecimento. Então, naquele caso, nós fizemos um agravo interno, e eu fui conversar com o ministro, e o pedido que eu fiz era: deixem os estados não falar, isso não foi a debate ainda, quer dizer, não teve debate sobre isso. O STJ não debateu isso, porque a gente sabe que julgar em lista é julgar em lista ali, não teve um debate. Então, eu pedi que, por favor, deixasse o Estado, que a gente tinha confiança na tese, que deixasse ter o debate, né? Quer dizer, o Estado ia fazer a sua sustentação oral, recebesse... E depois as outras, e teria os amicus curiae, com certeza, os amici curiae, né? E tinha vários, enfim, e aí a tese ia poder ser debatida. E não tem nenhum problema uma questão ter sido julgada há 3 anos atrás, e não tá,
é uma tese complexa que ela vai amadurecendo, enfim. E o ministro aceitou, ele revisou a monocrática só para receber esse recurso especial. E aí ele pautou como recurso especial e eu pude sustentar, enfim. Foi muito estressante, foi uma situação invertida, né? Foi muito estressante ali, e, enfim. E acabou com pedido de vista, então, outra coisa, nem eu tive o voto do relator, né? Nós tivemos, e porque isso também é uma questão para quem advoga assim, em grandes escritórios ou nas procuradorias, né? Tu pega já o processo, então já teve todo um esforço das pessoas que trabalharam antes, mas tem que entender que esse esforço ele é o esforço daquele tempo, agora tu tem que ver ali como é que tu vai fazer naquele momento, né? E eu dialogava muito com os colegas que haviam estudado muito a tese, enfim. Então, eu tive essa experiência, e ela foi difícil, porque, claro, daí teve um voto do relator favorável, depois teve um outro voto que acompanhou, aí teve um pedido de vista de da ministra Regina Helena, que pediu vista, e depois, no fim, o julgamento foi 3-2, então vejam só, é um sofrimento, né? Enorme, e a gente tem que estar pronto, e o trabalho continua depois, né? Depois continua o trabalho, enfim, e tem que saber, assim, que se tirarem tira de pauta, agora, claro, tiram de pauta, mas pedem vista, mas tem um prazo para trazer, eles estão obedecendo mais ou menos, não é? Porque tem processos que pediram vista e aí se aposentam os ministros, troca toda a composição da turma e tem que ser renovado o julgamento. Aqueles casos da prescrição intercorrente que julgaram recentemente foram assim. Teve aposentadorias, enfim, demorou muito tempo, né? Aqueles casos. Então, eu também assim, estar preparado psicologicamente também para a derrota e para o empate, né? Que é pior, né? Porque o empate é o pior, né? O empate não, acho que a derrota é o pior, mas o empate ele ali. Então, eu diria isso, fazer memoriais, tá? Aí a técnica, tem que escrever, tem que. Eu nunca escrevi toda a sustentação oral. Eu fazia um resumo e colocava o que eu podia esquecer ali. Eu sei que tem coisas que eu esqueço, o número de recurso e tal. Então, aquilo eu colocava ali. E se eu me perdesse, eu poderia me achar naquele material que eu tinha levado, que não eram os memoriais, era um resumo dos memoriais. Tá? Então, agora tem pessoas que fazem, isso não tem um jeito certo ou errado, assim. Tem pessoas que fazem escrito e levam e vão lendo e falando, e aí fazem uma sustentação como se fosse um discurso na ONU, que é tão ou mais elegante, bem feito, sabe? Não é uma leitura de um documento, a pessoa está fazendo, levando aquilo, lendo, mas como um discurso, e ela consegue dialogar com o julgador como se fosse um discurso, e o julgador sabe que ela preparou com muita atenção aquele discurso, não é? Aquela sustentação oral, que ela está lendo agora, mas está lendo aquilo que ela já... Não é? Então, não tem digamos, um formato. Eu prefiro esse porque é o jeito que dá certo para mim, enfim. Mas eu anoto as coisas que eu posso esquecer. Não é? Depois, a outra coisa a sustentação, a gente nunca sabe se foi bem ou se foi mal ou se foi médio, nunca é perfeita, né? E a nossa impressão, muitas vezes, ela não é tem a impressão que foi horrível e aí vem, não, foi excelente, ou tu tem a impressão que foi excelente, então não, ela também não... Bom, sobre as técnicas, né, claro, não ofender o julgador, né, não apontar, tem coisas que são da oratória, né, não apontar o dedo, né, né, não constranger a pessoa a ter que julgar daquele jeito, porque sei lá por qual razão que tu vai trazer, seja por jurisprudência, seja constrangimento moral, sabe? Também não pega bem tu dizer assim, olha, agora o cliente vai morrer, senão isso na tribuna não pega bem, porque o jogador ele não vai se deixar constranger, em público menos ainda. Então tem que ter claro, e o linguajar é importante, isso é importante, né? Como se referir ao jogador, não é? O jogador é excelência, se refere como excelência, não é doutor, é excelência. Enfim, se tu vai errar nos pronomes de tratamento, que seja para errar para mais, não para menos, né? Então, assim, ser educado, ser cortês, né? Ser cortês não só com os jogadores, né? Eu aprendi a ser cortês com todas as pessoas. Isso é uma coisa para a vida, né? E isso o jogador ele sente quando tu tá ali, que tu, enfim,
não ser agressivo, né? Porque também não vai ganhar no grito no Tribunal Superior, né? Porque muita gente grita ali para eles, tem muito grito, muita gente gritando fora dali, enfim, e eles estão acostumados com gritos de gente poderosa, de gente, né? Então, não é no grito, tá? É no argumento. Eu acho que em nenhum lugar, né? O julgador ele nunca vai julgar a teu favor, assim, é pior, tá? Tentar constrangê-lo, colocar numa situação, olha, que injusto, que seria um absurdo, né? Não usar adjetivos, tá? Não usar adjetivo, porque muitas vezes eu vejo assim, em agravo interno, né? É claro, é evidente. Não é claro, não é evidente, porque se fosse claro, se fosse evidente, se fosse óbvio, se fosse transparente, o julgador, que é aquele mesmo ministro ou que é um outro colega seu, não teria julgado daquele jeito. Então, principalmente adjetivos assim que tornem, que desmereçam qualquer decisão judicial, porque eu acho que a magistratura ela tem embora eles vistam a toga do lugar que eles estão, eles têm uma identificação e é deselegante. Eu acho que como advogado a gente não deve, né? E nem usar adjetivo para isso. O Carlos Alberto me ensinou, né? Que não se usa adjetivo em peça. Que tu já sabe que não é um bom advogado. Você está usando adjetivo ali que não é um bom advogado. Deve ser, né? Não deve ser bom, né? Então, o respeitar os colegas, né? Quando os outros, isso é uma coisa que me impressionou muito, né? Lá nos tribunais superiores, talvez por serem grandes advogados, já assim muito rodados, né? A elegância assim é muito grande, o respeito, né? As pessoas vêm te cumprimentar depois que elas sabem que tu está hoje ganhando ali, amanhã tu está perdendo, e elas perderam no passado, hoje estão ganhando. Então, assim, poucas vezes eu vi sair alguém de cara amarrada lá, e eu poucas vezes saí quando fui derrotado de cara, eu sempre cumprimentei depois o advogado da parte contrária. Isso é muito importante, essa fidalguia, isso se nota nos tribunais superiores. Não é por acaso que eles vão parar lá e que eles viram grandes advogados, enfim, porque se eles fossem truculentos, enfim, não estavam lá, né? Isso é uma coisa importante para a gente levar para qualquer relacionamento que vai ter ou qualquer relação que vai ter seja com o colega ou seja com o juiz do Tribunal da Multa de Trânsito, né? Isso é importante, né? A grosseria, ninguém gosta de grosseria, e grosseria não ganha nenhum processo, né? Bom, tem outras coisas que eu acho que são importantes, assim, né? Saber que eu estou falando para pessoas, quer dizer, eu tenho que ser entendido, né? Outra coisa que, às vezes, a tese está, quando é favorável, às vezes tem uma situação que é favorável a mim, tá? Mas, do outro lado, como a pessoa sabe que vai perder ou que está perdendo, a tese se torna tão abstrata, e aí começa a utilizar conceitos, enfim, eu tenho que trazer a discussão para o chão, lembrar o que é aquilo, por que existe aquilo, qual é o artigo da Constituição, como é que ele se relaciona com os outros, principalmente quando vocês forem advogar contra grandes professores em qualquer área, tá? Eles vão ter uma sofisticação, muitas vezes, para argumentar, bem maior do que a gente vai ter ali, e às vezes pela idade também, né? Imagina um professor que está fazendo isso há 30 anos, tanto como professor, como como jurista, mas como advogado também, né? Então, trazer para o chão a discussão, né? Porque eu às vezes, se o chão for o lugar para trazer a discussão, né? Eu, quando vejo uma discussão que toma um ar muito abstrato, enfim, que eu já sei que tem alguma coisa de errado ali, que senão ela não iria tão longe, assim, não seria tão fantasiada, enfim. Talvez os julgadores vejam a mesma coisa, né? Mas para isso a gente tem que entender bem o caso que a gente está, sobre todos os aspectos que está sustentando, tá? Isso é algo que não se faz assim uma semana antes. O cérebro ele vai trabalhando, tu vai pensando em cima daquilo. Eu já tive um caso que eu passei uma noite inteira sonhando que eu fazia uma sustentação oral e retomando o sonho de uma tese que eu não estava convencido, não vou dizer qual é, porque eu nunca cheguei a fazer essa sustentação. Nunca cheguei a fazer. E o cérebro ele vai trabalhando, não precisa ser num sonho assim, enfim, mas ele vai te mostrando, enfim, se tu for pensando naquilo, o tempo vai te levando a pensar aquilo diferente. E é exatamente isso que vai te salvar. Tu conseguir olhar aquilo de um ponto de vista diferente, ou de todos os pontos de vista, e conseguir expor isso aí para o jogador, né? Então, isso é um exercício que se faz, não é? Eu, infelizmente, eu tenho assim, lá ajudava, né? Quando eu começo a pensar num assunto, eu fico um pouco... O assunto me captura demais
E depois que eu não penso que julgou, se perguntando como é que foi a tese, eu nem me lembro mais, eu esqueço muito fácil depois, mas eu tenho essa captura que me ajuda, porque eu fico inconscientemente pensando nisso aí, não é? Mas, enfim, por isso que eu anoto os precedentes, porque eu não consigo me lembrar dos números, enfim. E a gente tem que se conhecer, saber os pontos que são positivos né, e saber trabalhar com isso, porque tu não vai ser uma pessoa diferente na tribuna do que tu é na tua vida, do que tu sempre foi, enfim. Então, eu levo isso em consideração. Bom, então eu queria dizer isso, respeitar os colegas, respeitar os julgadores, não constrangê-los, não é? Não querer ensinar os jogadores, né? Eles não querem ser tutoriados por um professor. Eu já vi muita gente lá, vai ali, às vezes até o sujeito, ele tem livros, 200 livros publicados, né? Ele escreveu muitos livros, ele é pós-doutor, ele tem homenagem, livre docente. Aí ele chega lá na tribuna e faz aquilo ali assim como um argumento por saber bastante aquilo, mas né, porque ele tem aquela vida dele, enfim, que constrange o jogador, que o jogador praticamente está sendo ali, a pessoa se apresenta como uma autoridade, assim, sabe? E coloca o jogador no nível abaixo. Isso eu acho que não é muito inteligente fazer isso aí, né? E não vejo que funcione muito, tá? E a outra coisa é o seguinte, só para terminar, que eu acho que eu já falei bastante, né? TV Justiça, tá? Eu gosto muito da TV Justiça, eu acho que é uma coisa muito boa para o Brasil, embora eu discuto isso com colegas, muitos criticam, tá? Vão dizer, não, isso aí os julgamentos ficaram longos, e o advogado vai lá e... Tudo bem, ficaram longos, não é? Virou um pouco circo, é verdade, um pouco mas tenham conta do seguinte, que é um julgamento, mais do que público, né? É um julgamento que vai estar depois no YouTube, vocês podem pesquisar os julgamentos no YouTube, né? E vai estar depois... Então, assim, a TV Justiça, ela joga luz em cima daquilo ali. Não que tivesse, né? Mas o fato de eu ter essa luz é uma coisa importante para mim na nossa república, tá? Muito importante. Tem os efeitos colaterais vários, tá? Muitos. Mas tem essa importância, e eu diria o seguinte, muito, muito grande. Agora, quando tu vai fazer uma sustentação, lá tu tem, se é no plenário, tem a TV Justiça, se é na turma, não tem, tá? Bom, aí tu te lembra o seguinte, tudo que eu disse agora, mais ainda vale para quando é um julgamento em público, que vai ser transmitido depois, talvez, no Jornal Nacional, vai estar na TV, enfim, ser cortês, ser leal, ser educado, enfim. E depois saber que os jogadores, eles abstraem um pouco, porque aquela TV ali, aquela coisa, para ti que está ali, principalmente as primeiras vezes, ou, né, aquilo até pode ser um pouco opressor e pode afetar a tua... Mas os ministros eles abstraem, porque aquilo ali faz parte da vida deles, entendeu? Então, para eles não é um problema. Para ti, tu tem que falar para eles, então também tem que esquecer aquilo ali, não pode te deixar oprimir. Mas no Supremo, aquela formalidade, aquele rito, não é? Ele é tão por si só opressor, que opressor, assim, digo, a tradição, não é? Aquela coisa da tradição, enfim, aí tu chega ali para fazer no tribunal uma sustentação oral e olha, o plenário ele é pequeno, não é grande, ele tem poucos lugares, e tu tá perto do ministro fulano, né? E o púlpito é assim, um pouquinho mais alto, enfim, e aquilo ali, aquela tradição toda, aquele ritual todo, aquilo é o que mais impacta, né? Acho que até impacta mais do que tu saber que tem uma TV ali, enfim. E, claro, e o formato, nós vamos pensar umas coisas assim, o STJ, por exemplo, não tem a TV Justiça lá, tá? Mas o formato que é construído, as salas das sessões, é um formato que é um fosso, né? Então os ministros ficam embaixo e fica o auditório todo em cima, né? Eu não sei porquê, enfim, mas lá eu vejo muitas vezes ter mais circo, assim, das pessoas, do advogado ser desrespeitoso, das pessoas brigarem,
talvez porque tem esse formato de fosso, né? Enfim, eu já vi muita coisa. A gente vê no Supremo também, já teve, né, casos, eles debatem fervorosamente entre eles, mas o formato também, essa coisa do formato do auditório tem um impacto, sim, no jeito que é conduzido ali a sustentação, né? Por isso que eu mencionei que cada tribunal é um tribunal porque tem a sua jurisprudência, porque tem os seus julgadores, eu tenho que entender, eu vou sustentar para pessoas, tem que saber como elas pensam, né? Senão eu estou fazendo discurso. E tem que entender os ritos também, né? Então, isso, não atropelar os ritos, que os ritos são importantes, né? Os pronomes de tratamento, enfim. Então, são pequenas coisas, mas que elas vão somando, né? Vossa Excelência, não é a doutora, é Vossa Excelência. Os memoriais, né? Eu não posso fazer memorial, olha, né? Tem que ser leal com os jogadores do início ao fim. Eu não posso fazer memoriais e levar só para os jogadores que eu quero que leiam, porque eu sei que uns vão jogar contra mim, eu não levo o memorial para eles, tá? Isso é uma coisa, assim, horrível, tá? De acontecer. Inclusive, se tu vai pedir audiência para conversar com eles, tu vai contrariar uma monocrática, conversa com ele também para dizer que tu está recorrendo dele, que tu não concorda. Eles vão entender muito bem, assim, muito bem, porque são pedras que chegaram no final do rio, e podem ter certeza que qualquer deslealdade, qualquer desgrosseria, mesmo que sem querer, isso vai ser muito grave para quem estiver atuando lá, principalmente se tiver que voltar lá nesse tribunal, né? Mas, e a pessoa vai ficar também, o julgador, ele não vai gostar, não chegou memoriais, e aí o que tu explicaria? Se o ministro tal dissesse, não, mas... e aí chama o chefe de gabinete, QD, não apresentaram, imagina a cara, e o que os outros jogadores iam achar de um advogado que só leva memoriais para uns que são favoráveis e para outros não, ou que não tem a coragem de ir lá e contrapor com uma elegância, com razão, enfim, razão sempre, né? O argumento, enfim, o julgamento daquele que está sendo contrariado lá. Então eu queria dizer isso, e queria dizer o seguinte, que quando existe um voto vencido, não se esqueça que é um voto vencido de uma pessoa, né? Então, mais ainda eu tenho que ter respeito, trato, considerar que, né, por mais que a pessoa tenha aquela responsabilidade, que ela tenha, que seja técnica, que ela sempre vai ter alguma coisa. Ninguém gosta de ser vencido, né? Isso nenhum tribunal, né? Então vamos vencer com toda a educação, né? E, enfim, e propiciar, né, que os outros que vão votar, né, façam isso sem constranger as posições que vão ser derrotadas, né? Muito bem. Eu até quando começam a votar, eu já sei que se fazem muitos elogios ao advogado, eu já sei, se o relator já começa a fazer muitos elogios, tu já sabe, isso tu vê, da educação desse tipo de ambiente, né? Então, muita cortesia, principalmente quando se vai contrariar entendimento, né? O data vênia, que a gente acha que é dos criminalistas, não, é com a devida vênia, com o devido respeito. Eu tenho que aprender todos os sinônimos que tem para o data vênia, se eu quiser atuar no tribunal. Todos e vão ser poucos. E isso é importante, isso é importante. Mas sempre, para terminar, assim, né, o mais importante é a razão, né, o argumento, é saber o porquê, saber ver aquilo ali, saber explicar. Senão, eu acho que esse é o ponto de partida que vai nos levar, inevitavelmente, a cumprir o nosso papel ali, que vai depois, claro, se desenrolar numa vitória, numa derrota, ou num pedido de vista cachapante, ou num embate, né? Às vezes um pedido de vista ele é uma salvação, é uma vitória, porque ele é uma situação que tu ia perder e tu conseguiu um pedido de vista, quer dizer, tu tem ainda a chance de tu conseguiu suscitar uma dúvida. Vejam, às vezes o pedido de vista é a dúvida, então o advogado, até depois ele é derrotado, mas ele conseguiu, então ele já cumpriu a sua, já suscitou a dúvida. Certo? Eu agradeço muitíssimo ao convite do professor Paulo, da doutora Vitória, do doutor João. Quero dizer que foi um grande prazer compartilhar essa minha vivência, né, com vocês, porque foi uma vivência de quem vai vendo as coisas acontecerem, enfim, vai aprendendo, observando, vai errando, vai acertando, e principalmente dizer que isso depende muito mais do esforço também que a gente faz de estudar bem o caso, né? Estudar com tempo o caso, de estudar muito aquilo ali, e saber o nosso papel de advogado, né? Então, é a obrigação do advogado estudar, e se tiver uma derrota, que seja lá, porque
mas não porque eu deixei de olhar como advogado, assim, pelo melhor ângulo possível que eu podia olhar, talvez até um ângulo que eu nunca tinha imaginado, que eu nunca tinha visto, que eu nunca enxerguei aquela tese que eu não gostava, né? Então é isso, a gente não pode ser juiz da parte. Fico à disposição. Eu vou botar no mudo porque o meu cachorro está latindo. Então, muito obrigada, doutor Ernesto, foi excelente, muito bom. Muito obrigada por o senhor compartilhar, né, conosco toda essa sua experiência, e com certeza tudo isso que o senhor passou aqui hoje vai ser de muita valia para os alunos que estão agora, né, finalizando provavelmente a graduação, e que para eles vão começar agora a atuar e fazer sustentações orais como advogados, e com certeza isso vai acrescentar muito para que eles já saiam alguns passos à frente, né, e não tenham que experimentar na pele isso que o senhor experimentou. Então, muito obrigada por compartilhar conosco. E até nós temos aqui algumas perguntas. Posso lhe fazer essas perguntas? Claro, e eu quero aproveitar, eu vou saudar aqui o Dr. Wesley, não é? O Dr. Wesley é juiz do Tribunal Administrativo de Recursos, que é o tribunal mais importante da federação, e né, mais poderoso, enfim, e é um amigo de muito longa data, porque o Wesley foi meu estagiário em Caxias do Sul, quando eu era procurador, começando a minha vida, e depois tive a felicidade de ver toda a evolução, enfim, que ele teve, tanto como advogado, agora como também como foi consultor parlamentar, enfim. Então é um prazer aqui revê-lo aqui, Dr. Wesley. Olá, professor Ernesto, tudo bom? Parabéns pela explanação, não pude deixar de acompanhar, não estava no meu local de trabalho, mas aprender com o mestre é sempre bom, viu? Eu que fui muito honrado aí de ter sido seu estagiário de mais de 4 anos, e há muito devo aos seus ensinamentos, e eu acho que esse tipo de palestra que tu ministra tinha que ser propagado aos 4 cantos aí, pelo trabalho que tu desenvolve, e parabéns, viu, professor? Saudades aí das suas aulas, né? Quando tem oportunidade eu entro aqui para poder acompanhar. Cumprimentar o doutor João, o doutor Calhendo, que faz um trabalho excepcional aí com o Texmude. Muito obrigado, mas não foi uma aula bem hoje, foi mais um compartilhamento de alguém que se viu assim, né, tendo que enxergar e acabou enxergando algumas coisas, aprendendo, enfim. Eu acho que a tua atuação aqui em Brasília só somou, né, nos seus conhecimentos. E a gente está esperando aí um livro mais aí para frente, porque o professor tem que trazer mais livros para nós aprender aqui. Eu lembro que tu fez aí a dissertação da Reformatio Impégios, né? Foi o último, a prescrição intercorrente, que inclusive acompanhei os estudos lá de pesquisa, né? Material de pesquisa. Mas cumprimento aí, estamos esperando mais um livro de você aí, Ernesto. Não, eu estou esperando me pergunto, porque o primeiro livro que eu escrevi foi a dissertação de mestrado, foi a prescrição intercorrente, não tinha nenhum livro escrito do Brasil sobre isso e tal. E eu me apaixonei por aquilo que eu trabalhava, enfim, e tive que construir, e eu brinco assim, que a minha dissertação ela é muito melhor que a minha tese, porque nunca mais escrevi tão claro. Só que eu estou esperando que o STJ entenda o que ele julgou, porque ele ainda não entendeu o que ele julgou, enfim, e eu nem palestro sobre isso, e se eu tiver que fazer hoje, eu vou ter que reescrever o livro, mas eu estou esperando primeiro que eles entendam o que eles julgaram, porque aqueles acórdãos vão ter várias repercussões em responsabilidade tributária, enfim, então, para mim, tentaram resolver um problema prático ali e não teve um acórdão, né? Teve uma decisão. E agora, quando julgarem, eu vou pensar em talvez reformular reescrever ali. Aí eu vou conseguir entender o que julgaram, né? Tem os embargos de declaração para ser julgados, né? Eu estou só esperando quanto tempo vai... Porque eu acompanhei esses recursos, pautavam, depois pediam vista, e aí eu disse, mas nunca vão chegar a um acordo, porque eles estão concordando, mas os fundamentos são diferentes. E depois isso vai causar uma confusão na responsabilidade tributária, que é um tema que interessa a vocês, advogados tributaristas, porque vai ter o reflexo depois lá
na responsabilização, não é só a questão da prescrição intercorrente. Eu quero ver como eles vão desatar esse nó lá no STJ. Depois, mas é muito bom te ver aqui, Wesley. E eu estou à disposição para as perguntas. Acompanhei aqui um pouquinho mais, já estava um pouquinho avançado, mas deu para acompanhar bem aqui a explanação. Então, só para a gente estar falando antes, a possibilidade de fazer depois uma live sobre a sustentação oral no tribunal. As peculiaridades de como fazer essa sustentação e o que difere do STF, do STJ. Calma depois. Bom, eu vou fazer então uma pergunta que foi feita pelo Wagner Quadrante Júnior. Ele está então dando boa tarde, professor Ernesto. No TexMult, é comum que as sustentações orais sejam em duplas. O professor tem alguma dica para sustentação oral em dupla? Olha, eu nunca fiz sustentação oral em dupla, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, lá na Procuradoria do Rio Grande do Sul, em Brasília, a gente faz tudo em conjunto. Na verdade, a gente conversa tanto, faz as audiências com os ministros, sempre vai alguém junto. E depois conversa de impressões e tal, mas eu nunca fiz uma sustentação em dupla. Assim, já estudei a melhor forma de estudar o caso é ter que debater com os outros, não dá para estudar sozinho, né? Para ser contraposto, né? Mas eu não tenho uma dica da sustentação oral em dupla, porque eu nunca fiz. O que eu diria é que cumpram essas regras, mas dividam entre vocês o que cada um vai falar para não se repetirem, para não se contradizerem, né? Porque a dupla não pode se contradizer, né? Se a dupla estudou junto, ela tem que se complementar ali, ou no mínimo falar de uma coisa e a outra e outro de outra, né? Mas seria muito esquisito ver uma sustentação oral de uma dupla que fosse contraditória. Mais do que repetitiva, né? Se fosse contraditória, aí, então eu diria isso. Uma dúvida até que eu acabei anotando aqui antes de passar para a dúvida do outro aluno, é a questão de como lidar com a sustentação online hoje em dia. Porque os tribunais todos eles se adaptaram à nova realidade, a uma nova sistemática de sustentação oral, e ela vem muito em conta daquela história da TV Justiça, porque o evento, por exemplo, vai ser transmitido online pelo YouTube. E a sustentação online, a meu ver, é completamente diferente de uma sustentação presencial. Não, se puder comentar alguma coisa a respeito dessa formato que está talvez vindo para ficar de sustentação oral. Eu falo porque eu me preocupo muito com isso, eu penso muito a respeito disso. Depois, na pandemia, eu não fiz mais, né, porque eu não estava mais lá, eu dirijo a escola, mas eu penso muito que, vejam, eu lutei para poder fazer uma sustentação, para convencer o relator, porque era importante, e eu vejo a importância dela. E aí, quando eu vi que da pandemia as sustentações estavam sendo gravadas e mandadas, eu disse, não, isso não é sustentação. Agora eu já sei que isso não é sustentação oral, isso aí são memoriais gravados em vídeo. Não é, a sustentação oral ela não é só porque ela é oral, ela é aquele contato direto, né, com o julgador, sabe? É uma palavra, tudo bem, a linguagem vai mediar, né? Ali tu vai ter a linguagem no meio, nunca vai ser. Mas aí tem toda uma linguagem muito mais rica, que é a corporal, é do olhar, enfim, que é uma linguagem que a gente fala às vezes sem saber, né? Porque é a linguagem que a gente talvez tenha aprendido antes, né? E todo mundo sabe ler isso aí, enfim. Agora, eu não sou tão... Agora mudaram, né? Nessas síncronas, que são... Né? Então, assim, partindo do pressuposto que os outros estão assistindo, né? O que eu estou falando ali, enfim... Eu não sou tão... não sendo, assim, memoriais, né? Gravados, tá? Se for ao vivo, eu tenho mudado. No começo eu entendia que era horrível, né? Que isso aqui não... E a gente vai aprendendo a ler a linguagem corporal também, a se comunicar melhor nessas ferramentas, e eu acho que isso é uma evolução, né? O que eu digo para os meus colegas que estão fazendo essas sustentações, até eu consegui ali que eles gravassem dentro do auditório, porque tem o púlpito, né? Digo, torna o mais real possível, né? Te lembra que tu tá... Mas se tu tá síncrono assim, tu tá conseguindo, né? E fazer de preferência gravar daqui para cima, para te poder ter a linguagem tu não precisa falar como italiano, né? Assim, com as mãos, mas assim, só o rosto, ou só para uma sustentação oral, acho que perde muito, tá? Mas eu tenho mudado, eu comecei há um ano atrás, eu resolvi fazer uma graduação em filosofia, tá? Voltar para... Aí sou aluno da PUC. E aí eu comecei a aula, imagina, presencial.
E aí, no meio, teve a pandemia e começou a ter a aula por... e no começo era um horror, né? Porque tinha cachorro latindo, tinha gente, desde dentro do seminário, gente mais nova, né? Os seminaristas, a gente idosa que veio ali, mais velha, né? A gente aposentado, a gente que nem eu, assim, né? Então, era tudo que tipo de pessoa tinha nessa aula. E hoje eu vejo assim, funciona super bem. Com exceção quando deixam a câmera fechada, que tu não consegue interagir com quem não está ali, né? Mas funciona super bem. Eu não tenho tido nenhuma... assim, eu ultrapassou a minha expectativa. Eu tinha pensado em cancelar o curso, em trancar, enfim. E eu vi como as pessoas foram aprendendo a se comunicar e a mexer com isso. Então, acho que... mas eu não acredito que no Supremo vai continuar sendo assim, tá? Eu acho que quando voltar, eles vão querer, pelo ritual, enfim. E porque depois o seguinte, aí todo mundo vai poder fazer a sustentação. Que uma coisa é certa, né? Essa coisa de ter que ir a fazer a sustentação no lugar, ela reduz o número de sustentações que são feitas, né? Então, se todo mundo vai fazer sustentação de verdade, síncrona, né? Eles vão ter, com certeza, uma lentidão maior lá, porque vão ter que ouvir todos, assistir todos os julgamentos. Então, eu duvido que lá vai voltar a ser, no Supremo, vai ser como vai continuar sendo, né? E acho que os advogados têm que lutar para que tenha as duas possibilidades. É importante estar no lugar ali, enfim, eu acho importante. Ainda eu não, assim, eu me adaptei a essa realidade, uso bastante isso, né? Mas eu ainda não acho que ultrapassou, ainda tem várias questões. Talvez daqui a 5 anos vai ter um holograma, né, que a gente vai ser tão... mas ainda não ultrapassou isso aí, esse contato pessoal. Parece que hoje tem gente que ganha dinheiro produzindo, né, sustentações orais, fazendo edições, enfim, em grandes casos, porque daí fazem lá, editando, né, gente que edita isso. Né? Eu vou deixar para as perguntas do pessoal que mandou no YouTube aqui, até para a gente poder tentar responder a todos. Tu continua ali, Vitória, nas perguntas? Claro. Só uma outra pergunta também caso o advogado verifique, né, que um ministro ou um desembargador, enquanto o advogado está fazendo sustentação oral, e ele verifica que o ministro ou o desembargador não está prestando atenção nele, como chamar a atenção? Isso aí é uma... Certamente não é chamando a atenção do jogador, né? Dizendo, olha aqui, ó, né? Imagina, seria uma... Isso tem várias técnicas, né? Tem gente que fala o nome dos ministros, né? Porque o ministro, a pessoa quando ouve o nome dela, ela pode estar ali pensando no que ela quiser, entendeu? Quando tu falar o nome da pessoa, ela vai te... Então, como Sua Excelência referiu, tu não vai dizer assim, né? A senhora, ou se não, mas tenta, se tu tiver precedentes, né? Como Sua Excelência, o ministro, por isso que se tu tem vários precedentes que tu vai citar ali, mas aí vê também, né, que tu quer prender a atenção deles, sim, né? Em geral, eles vão estar prestando atenção, tá? Às vezes não... ele está lá olhando, já fotografaram o ministro tal, estava olhando lá o site do jornal, né? Sim, mas às vezes eles estão se comunicando com a assessoria no chat, esclarecendo dúvidas, tá? Enfim... E também tem que saber o seguinte, né? Parte do teu trabalho é fazer essa leitura. Isso é coisa de como um maestro, né? Vai sentir ele como... Isso a gente aprende pensando que tem alguém ali que se não está dando atenção, que poderia estar, né? Se ele não quiser, ele não vai, né? Mas ele, assim, o que eu poderia fazer para cativar a atenção daqueles? Mas não se preocupe que fazer todo mundo ficar prestando atenção 100% dos 15 minutos do tempo que vocês têm olhando para vocês e achando que isso não existe, tá? Isso eu nunca presenciei, enfim. Então, assim, são vários jogadores, eles vão uma hora baixar a cabeça, até para estudar o teu caso, ou para olhar ali o processo, ou para olhar sei lá o quê, ou para olhar o chat lá da assessoria, fica assistindo ao vivo, eles ficam ali. Se tem alguma coisa que algum relator não levou ali, que levaram na tribuna, podem ter certeza que o ministro não gosta que o assessor não tenha mencionado o precedente tal, enfim. Então, ali tem uma comunicação. Mas acho assim, não queiram... Acho que é possível que vai estar todo mundo, os 15 minutos, totalmente te olhando e ouvindo, enfim. Mas, assim, a gente consegue perceber quando a sustentação está
tendo um impacto, mas não tem uma técnica assim, fazer prestar atenção, tá? Não tem uma técnica para isso, né? É um tribunal, tu tem que ter o respeito, tu não pode usar coisas que tu estaria numa roda de amigo ou com a família, tu diz, presta atenção aqui, né? Tu não pode fazer isso. Né? Tem coisas que tu não pode fazer num tribunal, né? Tem coisas que tu pode, né? Eu olho muito, né, para a pessoa, eu olho nos olhos, assim, eu faço isso, isso funciona, captar o olhar, né? Então o olhar que tá sobrando, eu fixo o olhar e fico falando para aquela pessoa, então eu tomo mais tempo dela ali. São técnicas, tá? Agora, se a pessoa não quiser, ela se não quiser te ouvir, enfim, o que tu vai fazer, né? E o Texmut, ele, então, é uma competição, né, de direito tributário, e os alunos eles podem se inscrever na competição desde o início da faculdade. Então, tem muitos alunos que até nem tiveram a cadeira de direito tributário, por exemplo, e vão estar lá sustentando e defendendo os argumentos, fazendo sua primeira sustentação oral lá no início da faculdade, né? E aí, nesse sentido, tem uma pergunta do Rodrigo Paixão, e ele questiona: alguma dica para quem ainda está no início do curso de Direito? Sim, Rodrigo, eu teria algumas dicas, tá? Mas eu te diria o seguinte, estuda bastante, não fica fechado para as interpretações, porque tu vai ver que depois, como advogado, tu vai precisar ter outras interpretações além daqueles dogmas que tu pode estar construindo agora, das paixões que tu constrói em torno de certos posicionamentos, né? E esses espaços, como vocês têm no Texmut, ou como tem no Serviço de Assistência Judiciária Gratuita, eles são espaços, assim, eu pessoalmente, a minha vida foi teórica e prática, porque eu fiz faculdade, e logo que eu consegui, eu comecei a fazer o estágio, sabe? Então, isso eu acho que a prática, mas não adianta, assim, fazer a prática, né? Fazer e observar, né? Preparar, é um esforço, né? É um caminho, né? Que tu vai seguindo. Eu evoluí nas minhas tentações porque eu tinha que fazer. Eu estava lá e a Procuradoria me oportunizava isso, né? De ter tanto trabalho, enfim. Mas uma coisa que eu na graduação não tive a oportunidade que vocês têm é o Serviço de Assistência Judiciária. Na época que eu fiz a graduação, faz bastante tempo, né? Isso. Hoje, eu me formei em 2000. Para conseguir um estágio era super difícil. Eu consegui um estágio no 6º semestre. Era super difícil. Se não tivesse advogado na família, mais ainda. Eu era de uma família de engenheiros. Então, e mesmo no serviço de assistência judiciária gratuita, né? Na época não tinha muitas vagas, tu tinha que, assim, que ficar amigo do professor, pedir, era assim que funcionava, né? Tinha que pedir, pelo amor de Deus, para poder trabalhar de graça, porque não tinha defensoria pública, tinha lá 1 ou 2 defensores, fazer estágio na defensoria pública, não tinha, né? Então, isso é uma oportunidade de conciliar estudo da teoria com a prática, mesmo que seja num estágio remunerado, às vezes até é melhor, né? Mas te lembrar sempre que tu tá ali para aprender, né? Então, é importante isso, né? Que tu não tá sabendo ali, tu tem que aliar sempre na vida toda, né? O estudo, o esforço e a teoria, né? Porque o direito é feito com razão, né? Ele não é feito sem a razão, né? Até às vezes julgam sem a razão, né? Argumentam sem a razão, mas e isso, a razão, a gente faz pensando, né? Estudando, enfim. Vamos para mais uma pergunta, então. Agora é do Tiago Lopes. Ele questiona: professor, como o TEX tem um formato um pouco diferente de uma sustentação oral nos tribunais, parecendo mais uma arguição do que uma sustentação propriamente, gostaria de saber se o senhor tem alguma dica. Isso é até como nós estávamos conversando, né, no início da live, no sentido de que no Texmut se faz a sustentação, mas ao mesmo tempo os árbitros, né, podem arguir e fazer perguntas e interromper, então quebrar totalmente o raciocínio de uma sustentação oral que poderia estar planejada quadradinha e agora se perder a linha. Então eles gostariam de saber se tem uma dica especial para o Texmut. Eu trabalhei muito tempo e gostava muito de fazer isso, mas foi uma época da minha vida, tá?
como depois eu fui para Brasília, enfim, agora como é outra, agora que eu estou estudando outras coisas, e a gente tem que deixar a vida se renovar, né? Mas eu, por muito tempo, fui professor de curso preparatório. Na época, eu dava aula em todos os cursos preparatórios e preparei muita gente para a prova oral. Então, acho que o que vocês estão me falando parece, né? Assim, a expectativa da prova oral. E a prova oral era, eles estavam ali, passaram todas as fases e era assim, poucos rodavam, né? Mas se reprovasse, se fosse tu naquela estatística, né? Era horrível, né? Então, mas então o que eu ali, se tu pode ser interrompido, primeiro, tudo que eu disse aplica-se, tá? Tu tem que estudar bem o caso, tu tem que saber aonde tu vai chegar, agora tu tem que saber te portar, né? Isso, agora, se tu vai ser interrompido, isso bom, é uma situação, é bom tu vai lidar com essa situação. A pessoa que vai te interromper, ela pode te interromper por diversas razões. Para esclarecimento, só para te aborrecer, só para ver se tu consegue ser interrompida e continuar o teu argumento, se tu te perde. Só para ver se tu vai ser grosseira com a resposta, porque, por exemplo, uma prova oral lá de juízo, de promotor, né? Vocês acham que a banca vai querer alguém que seja interrompido por alguém da banca e já seja grosseiro ali, ou que dê uma resposta, sabe, assim, pessoa mal educada, né? E às vezes até tem alguém que está encarregado de testar isso aí, né? Isso tem também, né? Dizem que tem, né? E talvez ali a pessoa... Mas quem estuda os princípios, né? Assim, as linhas gerais do que está... Quem conhece bem o caso, tá? E conhece aquele ramo do direito pelos seus princípios, entendidos como linhas gerais, consegue raciocinar aquilo ali, né? Não decorou as coisas, ela consegue... talvez não saiba mais que nem o outro que estudou bem mais, que sabe todo o código, né? Sabe todas as regras, mas consegue pensar aquilo ali. Essa pessoa, ela não se perde, ela até vai se perder, porque se a pessoa que está julgando, ela quiser, e principalmente se ela é mais velha, se ela sabe mais, ela pode, não é? Mas aí tu nunca vai te perder assim completamente para fora e falar um absurdo muito grande, ou tem menos chance. Pode acontecer, né? Mas tem menos chance, né? Então eu diria isso, né? E retomar, depois tu responde, mas retoma, né? E tenta responder dentro daquela tua linha de raciocínio, respondendo, né? E até agora, como o TextMulti vai ser também online, os questionamentos eles vão servir também para verificar se o aluno não está lendo, né, na tela, porque muitas vezes pode acontecer de se colocar um Word na frente e se está lendo, e aí com o questionamento vai conseguir se verificar se o aluno está somente lendo ou se ele realmente sabe o que ele está falando, né? É uma oportunidade única, o que eu diria assim, façam como se vocês fossem ler, porque vocês vão fazer muito bem feito, e na hora explane, preparem, né, para explanar como se vocês não pudessem ler, né? Então, porque vocês vão ter essa oportunidade agora e é importante exercitá-la, e talvez vocês tenham a necessidade de improvisar muitas vezes. Isso acontece, né? Isso acontece muitas vezes, né? Não aconteceu comigo em sessão, aconteceu já de algum ministro pedir esclarecimento, mas em audiência, se tu chega lá sem ter o domínio total daquilo ali, toma-lhe uma pergunta que tu não sabe responder, o que tu... aquilo é a tua credibilidade do que tu disse, a pessoa pelo menos sabe que tu não sabe todo aquele caso ali, que tu não estudou bem aquilo, que tu não conseguiu responder. Para ela fica pensando se aquilo que tu disse que ela tinha se convencido, se realmente é assim. Então, eu diria, estudem o máximo possível o caso, tá? O caso e o direito que tem envolvendo no caso, né? Eu, em audiências, fui muito interrompido várias vezes, perguntado, enfim, mas eu sempre estudei bastante antes de me aventurar nisso. Isso tem a ver com a última pergunta ali do Caio, que é a seguinte situação. Doutor Ernesto, acabei de cometer uma gafe, como me corrijo imediatamente e mantenho a compostura na sustentação oral? Depende da gafe, né, que cometeu, assim, eu às vezes, por exemplo, cumprimentar todos, né, às vezes a pessoa está nervosa ali, esquece de cumprimentar o Procurador-Geral da República no Supremo. O Procurador-Geral da República ele tá ali, é super importante, ele não vai julgar, não vai votar, mas é uma deselegância, entendeu? Daí eu, quando me dava conta da gafe, eu voltava lá no final e cumprimentava, ou no meio, não é, dizia aproveito para cumprimentar a Vossa Excelência, porque essas formalidades, esse corrigir gafe, não é?
ele é importante para os outros também, né? Para eles verem que tu é uma pessoa respeitosa, que tu está ali de forma respeitosa, que tu está respeitando aquela pessoa que nem vai falar, mas que tu está respeitando. E por isso tu é respeitoso com eles também, né? Então assim, as gafes, às vezes o precedente, tu erra o número, aí tu corrige, tu vai dizer, não, né? Mas não é difícil, assim, cometer uma gafe grande, né? Claro, se a pessoa chega lá e xinga, né? Não pode... Tudo bem, nunca vi acontecer, né? Mas pede desculpas ali, mas não vai ter muita eficácia também, né? Depois já é uma coisa esquisita, né? Mas então não cometam as gafes, né? Gafe eu digo que é essa coisa mais disso, né? Não é o erro. O erro é normal, nunca vai sair perfeita. Nunca vai conseguir fazer uma sustentação perfeita, assim. Ela vai... E depois é interessante que com o tempo a gente olha, assiste aquilo ali, né? E vê quando ficou envolvido com aquilo que saiu de uma forma bem... que talvez hoje não conseguisse fazer igual, né? Isso que da minha dissertação, da minha tese, né? Que eu olho a minha dissertação, acho ela, embora bem menos fundada, e uma vez disse para um professor de um outro estado, disse, puxa, eu li a tua dissertação e a tua tese. E sabe que a tua dissertação foi um dos melhores livros que eu já li de processo. Eu acho que ela ficou muito melhor do que a tua tese, mas eu quis dizer para ele que, assim, de todos os livros de processo que eu tinha lido, que um dos melhores era aquela dissertação dele, que para mim foi uma coisa tão... Só que eu acabei cometendo uma gafe, né? Ele achou que eu estava falando mal da tese do doutorado dele. Não, eu estava falando de uma experiência pessoal do jeito que eu vejo a minha produção, sem desmerecer, né, a tese, mas... Então, e essas gafes a gente às vezes não tem como corrigir ali na hora. Então, se cometer uma gafe que dá para voltar atrás, te corrige. Agora, se não deu, procura não cometer outra em seguida, né? Porque se cometer, aí vai ser pior, né? Cometer duas gafes. Então, não cometa gafes no resto, né? Para daí, ou seja mais polido no resto, se tu foi um pouco menos formal no começo, né? Então. Bom, é isso. Já estamos aí com mais de 1 hora de live. E eu gostaria, então, de agradecer novamente a sua presença, por compartilhar conosco toda a sua experiência e por responder também as perguntas dos alunos agora. Acredito que vai ser muito importante para eles têm agora mais ou menos um mês ainda para preparar a sustentação oral deles e vão utilizar com certeza como base a nossa conversa aqui de hoje. Agora eu passo a palavra para o professor Caliendo para que ele faça a fala. Bem, me escutam? Ah, tá. Não, só queria agradecer a excelente exposição do Dr. Ernesto Toniolo, fantástica, e a todos os participantes, e desejar um excelente evento para todos. E eu espero que em breve tenhamos a participação do Wesley, né, que fizemos o convite online para ele, comentando um pouco como é que é a sustentação oral no CAR. Então, seria isso. Um grande abraço a todos. Eu que agradeço e fico muito contente. Fiquei muito contente de estar aqui com vocês hoje. E eu tenho 2 pastores, moram numa casa e eles não entenderam ainda como é que funciona esse negócio de tu estar em casa e não estar junto contigo, porque os meus estão acostumados a ficar juntos, assim. Então, eles já estão latindo na minha porta aqui. Normal. Parabéns aí, doutor Caliendo, pelo excelente trabalho que tu faz na academia. E parabéns aí, doutor Ernesto, pela explanação. Muito obrigado, boa sorte e aproveitem bastante essa oportunidade de poder simular essas coisas que vocês vão encontrar na vida real depois e exercitar. A advocacia, ela é isso, né? A gente vai aprendendo com a prática, né? Eu não conheço ninguém que tenha saído da academia advogando bem, né? Então, é importante, a prática é importante e se tem a oportunidade de fazer simulada, encara como se fosse real, porque depois isso vai te render, com certeza, muito, né? Então, tá. Eu não sei se Niski quer falar mais alguma questão. Não, só agradecer aqui a lição do Dr. Ernesto sobre sustentação oral. Acho que vai ser um grande proveito para todos. Acho que abordou questões que realmente o pessoal tinha dúvidas. Deu para responder todos ali no YouTube. E só agradecer a presença de todos.
Bem, muito obrigado. Bom final de semana. E não esqueça que o juiz lá do Texmuto, que ele também ele é juiz simulado, mas ele está lá como juiz, ele está se sentindo lá, está participando como juiz do simulado. Então, isso é importante também não esquecer isso aí, que ele é um juiz do simulado, mas que ele está ali como juiz simulado, não como advogado fazendo a sustentação. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana, tchau, tchau e muito obrigada. Tchau, obrigado. Bom final de semana. Muito obrigado, professor Ernesto. Obrigado. Um grande abraço.